Olá, mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais um vídeo e vou então dividir com vocês, a partir de agora, o material que nos dá suporte, que nos dá subsídio, para que nós possamos dividir os conhecimentos a partir de agora. Um instante, por gentileza, permita subir o material customizado aqui da nossa instituição de ensino. Pronto, está aí minha aluna, está aí meu aluno. Continuamos em nossa unidade 3 e vamos enaltecer agora a percepção de risco, ou seja, estes vetores de influência da compra, influência de compra. Então, nós vamos trabalhar exatamente situações das quais deve-se o vendedor estar extremamente atento e que pode levar as características de não fechar um determinado negócio. Então, é importante, minha aluna, é importante, meu aluno, que os riscos, como você acompanha aí, eles existem em dois parâmetros. Aquele risco que é conhecido como risco real e aquele que é conhecido como risco percebido. O risco real, minha aluna, ele existe, ele está ali, você consegue notar, ele é tangível, ele tem uma determinada conclusão, ele tem um determinado caminho até chegar a isso, né? Ele pode ser apresentado por relatórios. Então, ou seja, tudo isso pode ser oriundo de um risco percebido, sendo apontado, por exemplo, como um desempenho de segurança de um veículo. A gente vê bastante aqueles testes que tem do teste de crash, né? Em que eles ajudam bastante a gente enxergar isso. Já no risco percebido, é aquele que vem da percepção por parte do comprador, da percepção, de como ele nota. E este risco percebido, ele está muito alimentado por opiniões. O que eu quero dizer? As próprias experiências das pessoas, elas trazem exatamente essas opiniões. E elas são construídas, essas opiniões, através das próprias vivências, ou então aquelas em que são vindas, oriundas do diálogo, da conversa com outras pessoas, aquilo que se ouve também através da mídia, aquilo que se ouve através de influenciadores. Aliás, os influenciadores hoje, né, têm um papel muito importante que de fato leva exatamente esse conhecimento do risco percebido. Então, pessoal, é aí que está, no risco percebido, que o canal de vendas, que o vendedor tem exatamente este instante, estes argumentos, para que ele possa de fato impactar, para que ele de fato possa influenciar o cliente no momento da sua tomada de decisão, no momento de escolha, no momento da seleção do produto. Então é importante de fato o vendedor estar atento a essa característica daquilo tudo que é baseado em opinião, daquilo tudo que é baseado na experiência própria, daquilo tudo que é construído deste lado social, de captar exatamente essas opiniões das pessoas e então influenciar o cliente no momento da tomada de decisão. É claro, pessoal, que se a gente for ver, se a gente for trazer para isto aqui, que é uma pós-graduação, e se a gente for trazer para o nosso caminho universitário, a gente enxerga que tem muitos autores que de fato vêm tratando, seja nos seus estudos de monografias, de teses de doutorado, das suas dissertações do mestrado, esse risco. O risco ele é muito hoje presente no mundo acadêmico como estudo, né? Estudo este no impacto da influência junto ao comportamento do consumidor e junto à sua decisão de compra, né? Para vocês terem ideia, acompanhe aí no primeiro tijolo azul, vocês vão observar que Raymond Bauer é considerado o precursor desta temática do risco, né? E foi apresentado exatamente num artigo conduzido por ele chamado Consumer Behavior as Risk Talking, para vocês terem ideia, em 1960. Então, observe exatamente o comportamento do consumidor, o risco do comportamento do consumidor já sendo tratado desde 1960.
E aí, minha aluna, e aí, meu aluno, a gente se depara exatamente com todos esses tipos de riscos dos quais a gente tem e que o consumidor e que o vendedor então tem que saber trabalhar. Então, é o risco financeiro, e nesta situação é importante de fato, o vendedor estar muito preparado, porque o risco financeiro pode ocorrer. O risco de desempenho do próprio produto, né? Então, o produto tem que ter um desempenho legal e às vezes ele é criticado. O próprio risco físico do ambiente, o risco social das pessoas, o risco de tempo, o risco do custo de oportunidade perdida. Então, são exatamente nesses riscos, seja de caráter financeiro, seja de caráter de desempenho, seja na situação física, na situação social, na situação de tempo, todos estes aqui que eu apresento, e no risco do custo de oportunidade perdida, que de fato o vendedor tem que trabalhar para reverter exatamente este quadro e conduzir exatamente para fechar o negócio. Então, observe que aqui a gente tem muito de técnicas de vendas que devem ser utilizadas. É claro que também que a própria experiência do vendedor conta bastante desta leitura que ele faz acerca do consumidor, acerca das próprias interpretações que o vendedor tenha, e que é importante ele estar antenado naquilo que é entender estas necessidades do cliente. Então, estes riscos percebidos em que, de fato, o vendedor vai trabalhar, minha aluna e meu aluno, eles influenciam essa decisão de compra e tendem, então, a atrair ou afastar clientes para uma escolha. Então, ou pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, olha só como é importante compreender a existência destes tipos de risco que eu acabei de enaltecer para vocês. Porque eles vão ajudar exatamente o vendedor na condução do atendimento. Se eu sei que há um risco financeiro na atualidade, em razão de calotes, em razão de várias características, eu posso conduzir de uma outra forma, né? E tudo isso, a partir do entendimento destes riscos, leva exatamente a aumentar o poder daquilo que é importante em vendas, a persuasão. Ou seja, como que você vai criar todo esse cenário, como que você vai criar todo esse caminho para que ocorra, para que de fato se chegue ao fechamento de uma determinada venda. Então tá aí, minha aluna, então tá aí, meu aluno, é muito importante esta percepção de risco, em especial esses riscos percebidos, dos quais nós tivemos acesso aqui neste vídeo, nesta videoaula. Mais uma vez, meu muito obrigado e ficamos sempre à disposição.